Bom sinal, né? Sinal que o povo de Deus realmente está procurando a comunhão entre os irmãos para que possamos aprender mais a palavra e também agradecer o nosso Deus nesta noite. Enquanto os irmãos vão se acomodando, nós queremos iniciar com uma palavra de oração. Vamos curvar nossas frontes e antes de qualquer outra atividade, vamos buscar a presença do nosso Deus para que Ele mesmo esteja nos dirigindo naquilo que fizemos aqui nesta noite. Estamos aqui com este objetivo de buscar o Senhor, aprender dele, louvá-lo também com cânticos e dispor nossas vidas também diante do Senhor. E cada um esteja realmente pensando nessas palavras. Vamos estar orando? Nosso Deus, Pai, nós nos reunimos mais uma vez neste dia, aqui neste local, e é com alegria que o fazemos. Estamos, Pai, realmente desejosos de ouvir da Tua palavra, saber o que o Senhor tem preparado para nós nesta noite. E obrigado, Pai, porque nós podemos nos ajuntar aqui como irmãos que se reúnem para realmente cultuar o Seu nome. Nós viemos pedir, Pai, que o Senhor esteja dirigindo a cada um de nós aqui. Nós precisamos realmente do Senhor, até mesmo para prestar-te culto. Nós precisamos do auxílio do Senhor através do Teu Santo Espírito. Então, Pai, prepara as nossas mentes, os nossos corações, torna-nos, Senhor, sensíveis à Tua palavra, àquilo que o Senhor quer nos falar nesta noite. Obrigado, Pai, por irmãos que chegam visitando, outros amigos também chegando para visitar esta igreja, que possam realmente encontrar aqui algo que venha satisfazer a sua alma, o seu espírito, o seu coração. Em nome de Jesus é que nós oramos, agradecidos ao Senhor. Amém, Senhor. Eu quero passar os comunicados de avisos, já no início. Quarta-feira haverá reunião de oração. Uma vez por mês a gente tem se reunido aqui para oração exclusivamente. Nos outros dias de quarta nós temos estudo bíblico. Porém, nesta quarta-feira próxima haverá reunião de oração. Então, os irmãos encarregados já fiquem atentos, preparando para esse dia. Próximo sábado haverá o final da gincana bíblica, que foi iniciada ontem. Eu não estive, mas eu vi que foi muito boa. Então, na próxima semana, ou melhor, no final desta semana, sábado, haverá a segunda parte, a segunda e última parte da gincana bíblica que está sendo promovida aqui aos sábados pelos jovens. Próximo domingo, a respeito da escola bíblica dominical, como temos todos os domingos de manhã, haverá também, possivelmente, jogo do Brasil contra a Turquia. Possivelmente estaremos participando e ouvindo, assistindo a mais um jogo. Então, devido a este acontecimento, nós resolvemos suspender a escola dominical no próximo domingo, se houver realmente condições de o Brasil estar jogando naquele dia. Se o Brasil ganhar da Turquia, quarta-feira, às 8h30, não haverá escola bíblica dominical. No próximo domingo haverá culto à noite. Pastor Roberto, da Igreja Bíblica Batista de Ouro Fino, estará conosco. Então, o Joãozinho já esteve comunicando com o pastor João, em São Paulo, e ficou acertado assim. Se realmente o Brasil for jogar, não haverá a escola bíblica dominical. Justamente por causa de barulho também, alguém pode soltar fogos e tudo isso acaba complicando aqueles irmãos que estariam aqui. Então, resolveu-se suspender a escola bíblica domingo de manhã. E o pastor Roberto de Ouro Fino estará à noite conosco. O Joãozinho também havia comunicado há alguns dias atrás a respeito do valor que nós estamos arrecadando ou preservando para a aquisição de uma Kombi. Nós temos em caixa o valor de R$13.000. Este valor já vem sendo trazido já há algum tempo, alguns dias que nós estamos arrecadando o valor e os irmãos têm cooperado. Então ficou para hoje o João anunciar o valor que tínhamos. Ficou para a gente fazer uma campanha até hoje.
Então, como foi combinado, vamos em pé para avisar que o valor que temos até hoje, irmãos, é de R$3.000. Há um tempo atrás, no domingo, nós falamos sobre isso e ficou decidido que até hoje nós estaríamos, então, em campanha para arrecadar fundos para a aquisição deste veículo. Então, o valor que temos é este. Nós queremos convidar os irmãos da equipe da música. Nós vamos também entoar em louvor ao nosso Deus um hino que se intitula Antífona. Todos já sabem o número do cântico, né? Do hino. Número 1. Nós vamos nos colocar em pé para louvarmos ao nosso Deus com este cântico. Hino de número 1. Vamos nos colocar em pé. Mas gostaria que, se os irmãos quiserem, não sintam-se constrangidos a isso. Mas se quiserem se colocar em pé, dizer os seus nomes, para que todos nós possamos conhecê-lo, e nós pediríamos que fizessem isso agora.
Márcio. Demarjane. Mariana. Rita mesmo. Solange. Obrigado pela visita. Mais alguém? Ah, sim. É a questão de Júlio e família. Eles estão aqui desde amanhã. E nem todos acho que estiveram aqui. Então, acho bom apresentá-los de uma vez. Irmão Júlio Sakai, nosso irmão querido, já conhecemos há algum tempo. Sua esposa Nádia. Está com o Gabriel ali já dormindo. O pregador nem começou a falar. E a Lidiane também. E o Lucas. Obrigado. Nós já temos o privilégio de ter a amizade dos irmãos há uma década, pelo menos, eu creio. E tem sido muito bom para a nossa edificação ter irmãos especiais. Vários outros irmãos aqui já o conhecem. Para nós é uma família assim que tem serviço de bênção. Então nós nos alegramos com a presença dos irmãos aqui. E é o Júlio que vai estar falando conosco nessa noite. Ele daqui a pouco vai então trazer o estudo da palavra. Irmãos, quero convidá-los para lermos na palavra de Deus, primeira carta de João, capítulo 1. Primeira epístola ou carta de João, capítulo 1. Nós vamos ler o capítulo 1 e o capítulo 2 até o versículo 6. Não é um trecho tão longo, são 16 versículos. Os irmãos podem acompanhar nas suas Bíblias. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e delas damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Verso 7.
Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. A primeira parte do versículo 7. Fruto da nossa comunhão com o nosso Deus é a comunhão também com os irmãos. Se temos comunhão com Deus, podemos também ter uma boa comunhão entre os irmãos. Fruto da nossa comunhão com Deus. Mais do que uma amizade simples, nossa comunhão é algo realmente relevante e importante que devemos manter e devemos cultivar. Amém? Amém. Nós queremos ainda pedir ao João que esteja orando nesse momento, oração de louvor ao nosso Deus. E logo após, os irmãos da equipe de música, por favor, tomem seus lugares para a gente louvar o Senhor também com alguns cantos. João. Nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor, que o Senhor tornou possível essa nossa comunhão. Amém. Essa comunhão não é algo que essa igreja inventou, mas é a tua própria palavra que Amém. assim nos diz. É um fruto daquilo que o teu Filho Jesus Cristo fez um dia na cruz por nós. E nós te louvamos por isso, Deus. Sabemos também que o desejo do teu coração é que muitas outras pessoas estejam também conhecendo essa verdade, conhecendo a tua palavra e assim venham ter comunhão com o Senhor em primeiro lugar e em segundo também com os irmãos aqui na terra. Amém. Então nos ajude a ser uma igreja onde nós iremos pregar a tua palavra, onde pessoas estarão envolvidas com o Senhor, com esse desejo no coração de estar anunciando as tuas boas novas. Amém. A um mundo cheio de injustiça e tantas coisas, ó Deus, que não convém nem sequer falar. Então, nós louvamos ao Senhor por esse privilégio de poder dizer que nós temos Deus e temos esperança. E nessa noite, ó Deus, o desejo do nosso coração é que o teu nome seja engrandecido. A tua palavra já foi lida, engrandecendo ao Senhor, nos dizendo que o teu sangue, o sangue do teu Filho Jesus Cristo, nos purifica de todo pecado. E só o teu sangue pode fazer isso. Então, ó Deus, o Senhor sendo engrandecido essa noite, o nosso alvo foi atingido. Em nome de Jesus, eu agradeço por tudo. Amém. Louvemos ao Senhor então com alguns cânticos. Boa noite, irmãos. Para nós é motivo de muita alegria estarmos mais uma vez reunidos aqui, né? Gostaríamos de convidar a igreja a se colocar em pé. Nós vamos estar louvando a Deus com esse cântico e os irmãos podem estar se cumprimentando enquanto a equipe de louvor vai estar louvando a Deus. Tá? As montanhas
Declaramos as tuas maravilhas.
Essa é a sua altura, né? Antes de passar para a palavra ao irmão, quero ainda convidar a irmã Zanje para orar ao nosso Deus. Deixa eu ver. Um dos cânticos que nós entoamos aqui diz: vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo eterno. Palavras do Salmo 139, último versículo. Realmente estejamos dispostos diante do nosso Deus, para que Ele mesmo nos conduza e verifique o que há de mal em nós para nos transformar. Vamos estar diante do nosso Deus com este objetivo, com essa disposição também. Zanje, pode orar, por favor? Senhor nosso Pai, muito obrigada, Deus querido, porque o Senhor nos trouxe até aqui. A sua misericórdia é tão grande, Deus, que nos alcança e nos move, Senhor, a estar aqui. Eu te agradeço muito por isso. Amém. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor esteja sondando os nossos corações, indo lá no íntimo, Senhor, e mostrando para a gente, ó Deus, a Tua vontade. Queremos estar no centro da Tua vontade, ó Deus. Nós precisamos, nós queremos mais do que o ar que respiramos, a Tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Porque ela é boa, agradável e perfeita. Amém. E nós queremos, neste momento, que o Senhor fale. Além de ter falado com cânticos, também fale, Deus, com a Tua palavra, com essa mensagem que o Senhor vai nos trazer, Deus. Prepara o coração do Teu servo, Senhor, que estará falando. Pois, por amor a Cristo, nós oramos. Amém. Amém. Senhor João, fique à vontade. Boa noite, irmãos. É um prazer para mim poder estar aqui com os irmãos. Faz um bem tempo que eu não dirijo uma palavra aqui na Futura. E é uma alegria para mim essa noite poder trazer um pequeno estudo da palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui em 1 Samuel, capítulo 2. Eu vou usar vários trechos aqui do livro de 1 Samuel. Nós vamos ler agora só um pequeno trecho aqui do versículo 22 a 26, para nós termos o início do nosso estudo dessa noite. 1 Samuel 2, de 22 a 26. Diz
a palavra do Senhor o seguinte: era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa a fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Oremos. Querido Deus, nosso Pai, damos graças porque o Senhor nos concede esse momento de podermos falar da Tua Palavra e de estudarmos a Tua Palavra, Senhor. Peço a Ti, Senhor, que Tu possa abrir os corações, nossos corações, para que possamos receber a Tua Palavra segundo o Teu querer, Senhor. E que o Espírito Santo possa estar agindo neste momento e que meus lábios possam dizer somente aquilo que agrada a Tu, Senhor. E que nós possamos daqui sair regozijados pela Tua Palavra, Senhor. Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A história que começa com os crimes dos filhos de Eli. Vocês podem ver lá no versículo 12 em diante ali, fala que os filhos de Eli, eles pecaram até contra a oferta do Senhor. As ofertas do Senhor, que o povo levava lá em sacrifício aos seus pecados. Os filhos de Eli, até nisso eles pecaram. Eles tinham o direito de enfiar um garfo nas ofertas, né? Naquele sacrifício, de tudo que era cozido ele podia enfiar lá e tirar a sua parte. Mas ele pedia: não, eu quero a parte crua ainda, porque eu quero a parte melhor. Até isso eles estavam pecando. E assim eles faziam de tudo quanto era errado. Aqui nesse texto que nós lemos, até prostituir com aquelas pessoas que trabalhavam lá na porta do templo, eles prostituíam. E a vida deles era tão erradas, que estavam começando a corromper até o povo. O povo estava começando a ficar desanimados com isso. Eles estavam começando também a ir pelo mesmo caminho. Interessante. Depois que ele falou aos seus filhos, falou: olha, vocês estão pecando e vocês estão levando o povo do Senhor também a pecar. Vocês têm que mudar de vida. Chamou a atenção deles. Eles não ouviram, não deram a mínima. Depois disso, veio um homem de Deus, e chegou e falou para Eli também, alertou Eli, falou: Eli, os seus filhos estão fazendo coisa errada. Vocês podem ver no versículo 27 em diante ali, ele relatando. E por causa das coisas erradas que eles estão fazendo, aconteceu o seguinte: eu vou cortar os 2 braços de você. E mais que isso, os seus filhos vão morrer juntos. A sua descendência não mais servirá ao Senhor. E vai chegar um dia em que eles vão pedir, vão mendigar para fazer algum serviço do Senhor, para poder comer alguma coisa. Há um alerta que aqueles enviados de Deus, o homem de Deus, levou a ele. Assim mesmo, esses filhos de Eli não seguiram o Senhor, não temeram a mensagem do Senhor. Mais para frente nós vamos ver, lá no capítulo 4, já, vou dar um pulo bom, né? Aconteceu o seguinte lá: Israel saiu para uma peleja. Peleja era uma guerra. Eles foram guerrear contra os filisteus.
O interessante é que o povo de Israel foi lá pensando, esta é a guerra do Senhor, e foram lá e batalharam, mas não ganharam. Saíram correndo de lá. 4.000 homens morreram lá. E chegaram, que estouro! Eles saíram correndo de lá e fugidos de lá. E aí, aconteceu o seguinte, que eles falaram assim, olha, nós perdemos, mas nós poderemos ganhar se levarmos para lá a arca do Senhor. E exigiram, vocês podem ver lá no versículo 4, do capítulo 4, mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizada entre os querubins, 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. O povo convocou os filhos de Eli, Hofni e Finéias, trago na arca, porque aí nós venceremos a batalha. Quando chegou aquela arca, o povo todo bradou de vitórias, né? Ficou contente, pularam de alegria, e o grito era tamanho que os filisteus estavam até com medo. Ficaram com medo a tal ponto que falaram assim, eles trouxeram os deuses dele. Aquele Deus que derrotou os egípcios. Estavam com medo. Nós não vamos ganhar essa batalha, não vai ter jeito. Vai ser difícil ganhar essa batalha. Como que nós vamos vencer esse Deus que derrotou os egípcios? Aí os próprios filisteus se fortaleceram e disseram, não, mas mesmo assim nós vamos lutar contra eles. E foram lá e guerrearam. De novo, o povo judeu perdeu. Perdeu tão feio que 30.000 pessoas morreram. E saíram fugidos de lá. Dessa batalha, um homem escapou da guerra, não morreu, beleza, correu lá e foi contar para Eli o acontecido. Chegou lá, primeiro encontrou um, falou, o que aconteceu? O que você está tudo rasgado, tudo sujo, o que aconteceu? Aí ele falou assim, aconteceu o seguinte, lá na batalha, assim, assado. Aí o povo começou a chorar e gritar de choro e tudo. Aí ele falou, o que será que está acontecendo lá atrás? Está tendo alguma coisa esquisita? Daí a pouco chegou o homem e contou a Eli. Eli, aconteceu o seguinte, Eli nessa época já estava com 98 anos de idade, era gordo, bem gordo, não conseguia nem andar direito, estava cego, estava sentado numa cadeira. Aí o homem foi contar a ele, Eli, aconteceu o seguinte, a gente estava lá na batalha e tudo mais, e aí o Hofni e Finéias foram lá e levaram a arca do Senhor lá, mas nós perdemos uma batalha. Perdeu uma batalha e os filisteus levaram a arca do Senhor. Eli, quando ouviu aquilo lá, bateu no coração dele lá, não aguentou, foi para trás, bateu a cabeça, quebrou o pescoço e por causa do peso dele, ele morreu. A esposa de Finéias estava grávida. Vocês podem ver agora essa história. Lá. Logo depois, né? 19 para frente. Né? Ela estava grávida. E quando ouviu falar, Finéias e Hofni morreram e que a arca do Senhor tinha sido levada pelos filisteus, ela deu à luz a criança e morreu. Eles estavam dando valor extremo à arca do Senhor. A arca do Senhor foi levada, era o fim para eles. Depois a história continua.
Continua que a arca do Senhor foi parar então na mão dos filisteus. Olha que interessante. Os filisteus levaram a arca do Senhor, sabe para onde? Para o templo de Dagon, um outro deus deles lá. E deixou a arca na frente da estátua de Dagon. E deixaram lá, fecharam as portas e foram dormir. No dia seguinte, sabe o que aconteceu? Chegaram a abrir a porta lá e viram lá a estátua de Dagon, puff, de cabeça para baixo, em frente à arca do Senhor. Eles falaram, como é que pode acontecer um troço desse? Caiu a estátua, levantaram a estátua, encostaram de novo no lugar dele, deixaram lá. No outro dia, novamente, a estátua de Dagon caiu, só que dessa vez com a cabeça cortada e os dois braços cortados também. Aí eles assustaram. O que está acontecendo? Aí eles tiraram a estátua de Dagon de lá. Vocês podem ver lá no capítulo 5 em diante ali. E levaram as Asdod. Né? E lá acontece o seguinte, que começa a aparecer tumor no povo de Asdod. Tumores que formavam pelotas e matavam as pessoas. E eles perceberam que ela tinha alguma ligação com o rato. E eles ficaram com medo daquilo ali. Falei assim, meu Deus, lá no Egito também teve um monte de praga, agora veio essa praga para nós. Ah, tira esse negócio de Asdod, sai com essa arca daqui. Aí eles levaram por uma outra cidade, né? E levaram até uma outra cidade lá, chamado até Gate, né? Chegando em Gate, aconteceu a mesma coisa. Começou a aparecer os tumores, feriu as pessoas, começou a aparecer ratos. Aí falaram, não, some com esse negócio daqui. Aí eles levaram para Ecrom. E lá também aconteceu a mesma coisa. Os príncipes dessas cidades e mais outras 5 príncipes se reuniram e falaram assim, não é possível, vai matar todo o povo daqui. Vamos ter que dar um jeito nisso aqui. Aí eles mandaram chamar os sacerdotes. Chamaram os sacerdotes e chamaram também os adivinhos. E perguntou, o que nós vamos fazer? Nós temos que fazer alguma coisa. Porque logo, depois que chegou essa arca, só acontecem essas doenças aí. E morre o nosso povo. O que nós podemos fazer? Qual o sinal é aí que nós podemos fazer? Aí eles falaram assim, olha, vocês podem fazer o seguinte então. Arranja 2 vacas. 2 vacas que tenham bezerros. Se realmente é alguma coisa de Deus, não vamos saber agora. Põe nessa vaca, nessas 2 vacas, uma junta, construa um carro novinho, coloque nessa vaca, coloque a arca em cima desse carro, façam 5 réplicas do tumor que está dando no povo e 5 réplicas de rato. E coloque numa caixa. E coloque também junto com a arca esse carro de boi. E solte o boi, a vaca, né? A vaca. Como a vaca tem bezerro novo, se não for de Deus, o que vai acontecer? Eles vão voltar para amamentar os bezerros. Agora, se for de Deus, eu acho que eles vão levar embora lá para a terra de Bet-Semes e vai embora junto toda a desgraça. E essas réplicas vão ser ofertas para esse Deus. E eles soltaram a vaca. Sabe o que aconteceu? A vaca foi direitinho até Bet-Semes. Foi direitinho lá. Aí quando chegou lá a arca do Senhor em Bet-Semes, o povo de Deus ficou tão contente, mas pularam de alegria, porque a arca do Senhor voltou sozinho para a terra deles.
as vacas eram novinhas, não conheciam a estrada. E foi sozinho para lá. E parou perante uma pedra. E lá naquela pedra, o povo de Deus pegou, rachou a carruagem, né, o carro de boi, a junta de boi, e fizeram lá uma oferta ao Senhor. Mataram a vaca, coitada da vaca, né? Os bezerrinhos. Mataram, fizeram de lenha a carruagem e ofertaram ao Senhor. Que história interessante, né? Olhei essa história e achei muito interessante. Falei, que história interessante. O que nós podemos tirar de proveito dessa história? O que Deus quer dizer no dia de hoje sobre essa história? Vamos ver no dia de hoje, então, sobre os sacerdotes. Hoje nós temos muitos sacerdotes que estão dando dor de cabeça para as coisas, não é mesmo? Nós podemos ver pastores, ministros de Deus, que estão dando dor de cabeça para muitos crentes. Estão praticando concupiscências, eles estão praticando, é como se fosse, como se diz esses soldados que vão por dinheiro na guerra? Mercenários, tornando-se mercenários, né? Que vão para a igreja só se pagar isso, aquilo, e nós podemos ver muitas coisas que estão acontecendo aqui. Então não está muito diferente, né? Naquela época. Naquela época já existia Hófilo e Filéias que estavam fazendo isso. Mas sabe, nós como crentes não devemos temer, porque o próprio Deus há de se revelar neste mundo os certos e os errados, como aqui revelou sobre Hófilo e Filéias. E Deus revelou de tal maneira que Ele mostrou ao povo o quanto eles estavam errados. Não só pela morte, mas a qual participou eles. Eles não tinham nada que estar lá no meio da guerra, não é mesmo? Outra coisa, fizeram uma coisa muito errada, que misturaram um acontecimento político, que é a guerra, com as coisas do Senhor, levando a arca do Senhor. A arca do Senhor tinha que estar no meio da guerra? Não, a arca do Senhor tinha que estar lá no templo do Senhor. Essa era a ordem. E eles levaram para lá. Levaram lá. E por causa disso, mais de 30.000 pessoas morreram. Fez eles confiarem na arca, não no Senhor. Se vocês virem alguém falando, confiem nisso ou naquilo e não no Senhor, este não é o verdadeiro sacerdote. O verdadeiro sacerdote é aquele que mostra a Deus em primeiro lugar, não a arca. A arca do Senhor era uma arca para mostrar a aliança de Deus com os homens. Era um sinal, não era o Deus que dava o poder para vencer a batalha, era Deus. E por causa disso, os homens foram levados a perder uma coisa inteira. Nisso veio muitos encalços, causou uma reviravolta no povo. Uma reviravolta tamanha que o povo já não sabia mais o que fazer. Não é mesmo? Confiaram naquilo. Não houve um direcionamento do Senhor. Ousado. Eles não só causaram danos para o povo judeu, como também causou danos àqueles que não tinham nada a ver, àqueles que não conheciam a Deus. Os filisteus passaram mal,
No dia de hoje pode acontecer muito disso também. Aquele mau sacerdote pode vir através das suas concupiscências trazer mal ao povo que não conhece a Deus. Trazer guerra, talvez, ou trazer algum outro mal. Agora vamos tirar o dia de hoje uma coisa particular para cada um. Através dessa pequena história, nós podemos ver o como que Deus trabalha nos acontecimentos. Aqui deve ter passado mais ou menos 7 a 8 meses nessa história aqui. Durante esses 7, 8 meses, o povo filisteu sofreu, não é mesmo? Primeiro foi lá o Dagon que caiu, quebrou o Deus deles. Aí eles viram que Deus deles era fraquinho, que não tinha poder. E que o Deus dos judeus era mais forte. Mostrou para eles o quanto que Deus mostra o caminho certo. Porque aquelas vacas que nem sabiam o caminho de Bet-Semes foi sozinhos para lá. E mais, as vacas tinham bezerros. E assim mesmo, eles nem deram bola para os bezerros, foram lá berrando até Bet-Semes. Mostrou para eles que Deus é grande, que aquele Deus mostra o quanto é importante, mostra o quanto tem poder. Na vida de hoje acontece a mesma coisa. Nossas vidas acontecem muitas turbulências, como podemos dizer, uma guerra particular. Cada um de nós enfrentamos essa guerra. Sabe, muitas vezes essa guerra aparece de alguma coisa particular em nossas vidas. Se nós olharmos para trás, quando nós estamos no meio da guerra, nós vamos ver algumas coisas erradas lá atrás em nossas vidas. Coisas que envergonharam o Senhor. Coisas que talvez nós não possamos falar na frente dos outros. Coisas que às vezes nós vamos envergonhar de nós mesmos. E você sabe, nós somos todos sacerdotes de Deus quando aceitamos a Cristo. Nós somos aquele que devemos levar a palavra do Senhor aos outros. Nós somos aquele que devemos fazer discípulos. E se você é pai, você já é um sacerdote nato. No instante que nasceu o seu filho, você tem a obrigação de fazer o seu filho um discípulo. Nós olhamos na guerra e pensamos, Deus, por que, Senhor? Para que isso está acontecendo na minha vida? E colocamos a peleja da derrota de 4.000, 30.000 homens como um porquê daquele tamanho com ponto de interrogação. Mas se olharmos para trás, nós vamos entender bem. Nós deixamos muitas vezes os nossos sacerdotes das nossas vidas praticarem iniquidades, praticarem ofertas que não é digno ao Senhor, praticar muitas vezes mentiras, praticar não sei mais o que nós podemos citar e você bem sabe no seu coração. E nós ficamos com vergonha. E nós vamos poder ver através disso em nossas vidas que nós podemos arrumar isso no momento em que nós deixamos que Cristo arrume todos esses assuntos. Um pouquinho antes de a gente vir para cá, estava assistindo na casa do Ronaldinho, eu agradeço a hospitalidade dele e da Deise, né? Passamos o dia lá, assistimos na televisão um homem falando lá, chamado Marins,
ele falou o seguinte: deixe as coisas que estão no passado, vivam o presente. Eu já falo o contrário. Olhe para trás. O que você fez de errado e você faz de errado até hoje. Peça perdão a Deus. Quebrante seu coração. Deixe que Deus opere em sua vida. Nesse instante em que vocês deixarem que Cristo faça a reviravolta na sua vida, vai acontecer a mudança. Sabe, a mudança vai ser que você vai trocar de valores. No momento que eles viram que os filisteus levaram a arca, eles assustaram, ficaram com dor de coração, como se fosse o fim do fim. Chegou a morrer do coração. Mas sabe, quando vem essas coisas, nós podemos enxergar lá na frente a Deus. E Deus vai falar nos nossos corações. As guerras vêm em nossas vidas para mostrar a Deus. Mostrar o quanto Deus nos ama. Um homem lá de Varginha, ele pisou numa pescaria. Quem que gosta de pescaria? Todo mundo gosta? O João gosta de pescaria, né? E ele foi numa pescaria lá perto de Varginha, uns 70 quilômetros lá para frente. É uma pescaria de arrastão, onde quando baixa o nível do rio, os peixes ficam tudo como se fossem atolados no meio da lama. E eles passam um arrastão, uma rede de arrastão, puxando os peixes. E ele estava puxando uma das pontas da rede. E como o peixe fica tudo lá no meio da lama, ele não percebeu que tinha um mandi grande enterrado na lama. E ele pisou em cima do mandi. O que acontece se pisar em cima do mandi? Coitado, né? Tem um ferrão, né? E o ferrão varou o pé dele. E aquilo infeccionou de tal maneira que 4 dias depois ele foi parar numa UTI no hospital. E os médicos falaram assim: olha, se ele conseguir passar dessa noite, ele vai viver, senão ele vai morrer. Por causa do peixe, ele quase morreu. E aí ele me contou o seguinte: Júlio, aquela noite, por incrível que pareça, eu conversei com Deus melhor do que qualquer outros dias que eu orei ao Senhor. E Ele mostrou-me o quanto eu estava errado. Ele não estava dando valor a ir à igreja. Ele não estava dando valor a orar todo dia ao Senhor. Ele não estava dando valor a sua esposa e seus filhos participarem da igreja. Pelo contrário, ele achava que era bobagem toda semana eles irem à igreja como eles iam. E ele orou aquela noite veemente ao Senhor. E o Senhor mostrou: aqui, eu quero você, eu quero te resgatar. E aquilo foi uma batalha de noite inteira entre ele e Deus. E depois que passou a noite, no dia seguinte, quando ele acordou, já estava fora da UTI. Aí chegou a mãe dele e ele confessou tudo aos prantos com a mãe dele. E eles oraram junto, agradecendo a Deus, pedindo perdão pelos pecados. E aí ele disse para mim: Júlio, eu nunca me senti tão perto do Senhor. Irmãos, quando Deus nos coloca em nossas guerras, Deus quer a gente mais próximo dele. É para isso que Ele manda as guerras. E mostrar através das guerras o quanto Ele é grande, o quanto que Ele pode fazer por você. E mostrar o quanto que Ele é legítimo.
Só nessas horas é que nós reconhecemos o poder de Deus. E não só mostra para nós, particularmente, não só mostra aos que estão junto com a gente, a nossa família, não só mostra aos nossos filhos, como também mostra aquelas pessoas que não são crentes, em que vê a vaca ir sozinho até Betsême e volta para suas terras e conta ao seu povo: olha, a vaca foi sozinha, berrando até Betsême. E mais, eles contam também do quanto que nós agradecemos e ofertamos ao Senhor pelo proveito. Irmãos, quando nós saímos da guerra e quando nós recebemos de volta do Senhor tudo que o Senhor nos tirou e nos devolveu, nós devemos agradecer ao Senhor, assim como esse povo agradeceu. O interessante é que Deus manda até as vacas para ofertar ao Senhor de graça. Aqui em Betsemes, as duas vacas estão lá, eles mataram a própria vaca que eles mandaram para ofertar ao Senhor. Nós devemos ter esse momento de agradecimento ao Senhor. E esse momento de agradecimento tem que ser exemplo até para aqueles que não conhecem a Deus. E você que não tem a Cristo? Você não quer conhecer esse Deus maravilhoso? Esse Deus que faz essas maravilhas em nosso coração. Esse Deus que resgata até aqueles que estavam afastados. Esse Deus que abraça com o amor dele para mostrar o quanto que é bom estar com ele. Porque com Cristo nós temos a vitória. Se andarmos junto com Cristo, se andarmos no caminho de Cristo, nós só teremos o que agradecer. Mas se nós não andamos no caminho de Cristo, se nós não andamos com Cristo, nós só teremos coisas para chutar, lamentar, chorar e talvez até xingar. Mas se nós estamos com Deus, nós entendemos a cada passo que dermos, a cada batalha que enfrentarmos, nós saberemos o porquê, para quê e o que Deus quer de nós. Estejamos assim sempre quebrantados, de corações abertos para Deus. Estejamos assim olhando para uma batalha, não como uma coisa de fim, mas uma coisa de começo. É um momento que nós vamos buscar a Deus. Tenhamos essa batalha como aquele momento que nós vamos ter próximos do Senhor. Não tenhamos aquela batalha como uma derrota em nossas vidas, mas sim como uma vitória, porque teremos Deus mais próximo de nós. Amém? Amém. A Biana está sugerindo para cantarmos mais um cântico, então, Biana, você pode preparar. A Biana está convocando os membros da equipe de música para chegar à frente. Nós vamos entrar nesse cântico ao louvor.
colocar em pé, nós estamos louvando a Deus nesse cântico. oportunidade que Ele nos tem dado de nos reunirmos aqui nesse dia. Também agradecemos ao Júlio, à família, por terem aceito nosso convite para estar aqui hoje. E já deixamos o convite aberto, né, para os irmãos voltarem
quando quiser. E vamos então orar ao nosso Deus neste momento para terminar esse tempo de culto congregacional. Vamos baixar nossos olhos, vamos orar. Santo Deus, nós engrandecemos o Teu nome, porque realmente o Senhor Deus é Deus grande, e nós temos visto mais uma vez a comprovação disso, através da leitura, da pregação da Tua palavra. Santo Deus, esteja nos conduzindo, Pai, nesta semana que estamos iniciando, e também, Pai, conduza a família Júlio, seus afazeres, e agora que estão no período de férias, que o Senhor também esteja cuidando desses irmãos, se forem viajar, e se forem para mais algum lugar, a passeio, cuida deles, Senhor, e proteja-os debaixo da Tua mão poderosa. Também, Senhor, seja com todos nós aqui, e no dia de amanhã, começando as nossas atividades comerciais, do trabalho, também os alunos que frequentam a escola, as crianças, que o Senhor Deus esteja dirigindo a cada um de nós, para que cada dia estejamos pensando no Senhor acima de tudo. E quando chegarem as dificuldades, os problemas, possamos pensar que o Senhor está também dando oportunidades a nós de crescermos, de sermos mais confiantes no Senhor, sabendo que o Senhor mesmo vai dar cada dia a vitória necessária. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Obrigado.